Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aqui a esta que é a nossa 20ª lição aqui do programa Terapeuta de Topo. O programa Terapeuta de Topo está inserido aqui na compreensão da oficina 8, que é a oficina do terapeuta, energia de escorpião, daquilo que é a morte e transformação, a ressurreição e transformação das nossas próprias emoções, dos nossos desejos, das nossas pressas, dos nossos medos, tudo aquilo que nos inibe, dos nossos pecados, das nossas dores. E hoje trazemos aqui um tema, tivemos a falar de sexo nas últimas duas aulas, na 18 e na 19, e hoje aqui na 20 vamos a um elemento mais filosófico do que é que tudo isto representa, nomeadamente porque é que existe insatisfação, o que é que nos leva à ideia, ao pensamento, àquilo que nós trazemos muitas vezes para dentro de nós mesmos e que concebemos como sendo a insatisfação. De onde é que vem isto? O que é que está aqui implícito à insatisfação? Onde é que vamos buscar esta energia? O que é que ela representa? De onde é que ela vem? Então, o que eu proponho é um caminho de libertação e congruência interior por meio da criatividade, da espiritualidade e das práticas terapêuticas para que a insatisfação, que no fundo muitas vezes está essencialmente ligada a fenómenos externos, a pressões externas, a desconhecimento da nossa própria essência, a separação, a afastamento. Muitas vezes quando não cuidamos de nós, quando nos abandonamos, estamos insatisfeitos, é porque verdadeiramente estamos desconectados de nós e, portanto, aquilo que procuro é um caminho de conexão, de entrosamento comigo mesmo, de vida, entre aspas, a partir da morte daquilo que não interessa, do ego. Portanto, aqui trabalhamos a morte do ego para o renascimento da essência, do ser, daquilo que é a nossa natureza mais profunda, e ela é sempre despertada por meio da criatividade, da espiritualidade e das práticas terapêuticas, e portanto é muito isso que queremos aqui construir a partir de nós mesmos, da nossa interioridade, esse caminho para nos descobrirmos, para sermos autênticos, porque só através da autenticidade verdadeiramente ultrapassamos a barreira do medo, da insegurança, de tudo aquilo que nos inibe, para podermos renascer sobre o nosso próprio signo, sobre a nossa própria natureza, sem medos nem receios de sermos nós mesmos, ok? Portanto, é isso que eu trago. Passamos então aqui à questão da insatisfação e da nossa realidade interna, e nós por natureza, e isto também é um aspecto obviamente da psicanálise, mas também diria em geral da psicologia, da terapia de casal ou até mesmo da programação neurolinguística, nós por natureza somos formatados a ser insatisfeitos. E esta é a realidade externa porque nós somos feitos para produzir, nós somos uma pilha. Como dizia muito bem o filme do Matrix, nós fomos desenhados para produzir, para satisfazer aqueles que se alimentam da energia humana, de alguma forma, em termos de massas, de classes, de tudo aquilo que é criado para extrair de nós produtividade. Então a insatisfação está ligada à forma como percebemos a realidade e às crenças que foram moldando ou que foram sendo moldadas ao longo do tempo, e portanto não há dúvida nenhuma que há uma insatisfação que muitas vezes está ligada a tudo isto, à forma como a realidade foi construída, às crenças que estão ligadas e àquilo que é o objetivo. O homem tem que ter um objetivo e, portanto, isto é inculcado desde da juventude para uma determinada satisfação das classes que são regentes da sociedade, e ao percebermos isto, sendo rebelde, de alguma maneira conseguimos libertar-nos desses grilhões e percebermos como é que tudo funciona. Não significa que não estamos na sociedade e que não nos inserimos nela, mas que percebemos exatamente como é que ela funciona. Então, o caminho para o contentamento e para a suficiência é libertar-nos dessas limitações e conectar-nos através de espiritualidade e criatividade, de emocionalidade, daquilo que nos faz bem. Então, isso implica autoconhecimento, que é aqui absolutamente essencial, e a meditação é sempre o primeiro passo para essa transformação e para esse crescimento. A psicanálise faz muito aqui a desconstrução de padrões, e vamos usá-la aqui essencialmente como instrumento de desconstrução de padrões, onde devemos ser capazes de identificar crenças limitantes criadas na infância, ou seja, voltamos aqui um bocadinho àquilo que é a oficina do infantário, e trabalhamos aqui um bocadinho todo o nosso autoconhecimento e a nossa estrutura desde a infância, aos traumas que tivemos, e aqui é muito essa capacidade de perceber onde é que estão as nossas pérolas negras, as nossas gestalt negativas, para conseguir ressignificar esses momentos. Nunca os vamos apagar, mas vamos conseguir reconstruí-los e saber onde é que estão esses traumas de infância, essas limitações, para depois construir a partir daí.
E aqui é importante registar momentos de insatisfação e refletir sobre a origem dessas crenças limitantes e qual é que é a crença de origem das crenças novas limitantes que são criadas. Normalmente funciona por padrões. Nós temos um primeiro padrão e depois há padrões que se repetem. Isto tem muito também que ver com a forma como enfrentamos cada fracasso. Normalmente a forma como sentimos um fracasso está sempre ligada à forma como os primeiros fracassos foram sentidos. E as mesmas tensões, as mesmas pulsões são depois reverberadas e levadas ao máximo em situações seguintes ou sucessivas. Portanto, substituir padrões inconscientes por novas ideias positivas aparece aqui também como algo absolutamente essencial e isto ajuda-nos, obviamente, também através de prática de afirmações e visualizações transformadoras que devemos ser capazes também de utilizar precisamente para fazer uma desconstrução de padrões e conseguirmos crescer e evoluir dentro daquilo que é uma nova consciência de nós mesmos e daquilo que são os objetivos e as intenções que temos dentro de nós. Se conseguirmos fazer isso, conseguiremos dar passos seguros em frente em novas direções. Relativamente à psicologia, aqui o alinhamento e a congruência aparecem como dois aspectos absolutamente essenciais. A capacidade de avaliar as nossas ações e perceber se elas estão alinhadas com os nossos valores, se há aqui uma ligação entre ações alinhadas e valores, ou seja, entre aquilo que nós agimos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós pensamos e somos enquanto pessoas. Listar comportamentos que causam desconforto e substituí-los. Isto também é um aspecto importante, identificar, fazer a identificação de comportamentos que estão desalinhados. Nós temos o nosso padrão, o nosso conjunto de valores que devemos estruturar e a partir daí perceber que ações não estão alinhadas e listar comportamentos que levam a essas ações para poder conhecê-los, entendê-los e depois alinhá-los e sermos congruentes. Visualizar diariamente uma vida congruente com o seu eu verdadeiro é aqui também muito importante. E isto muitas vezes é feito através de espaços vibracionais em que fazemos repetição de mantras, em que repetimos um conjunto de ideias e princípios acerca de nós mesmos que devemos repetir e reforçar para nos sentirmos melhores connosco mesmos. E isto tem muito a ver com uma programação interna, também neurolinguística, daquilo que é a nossa própria noção de nós, porque nós ouvimos a nós mesmos e ouvimos aquilo que dizemos bem de nós, como ouvimos aquilo que dizemos bem, mal de nós. Portanto, devemos fazer sempre um foco naquilo que dizemos bem de nós e reforçar aquilo que são as nossas próprias qualidades e capacidades. Foco na paz interior e não apenas em validações externas. Voltamos à questão de afastar validações externas e procurar a nossa essência. A terapia de casal tem muito aqui a ver aquilo que eu trago das regras, digamos, das técnicas de terapia de casal, hoje tem muito a ver com vínculo e autenticidade. Portanto, identificar padrões herdados de relacionamentos anteriores, conversar com os parceiros sobre esses padrões e, portanto, estabelecer novas formas de comunicação baseadas em escuta e respeito e criar um esquema para expressar essas mesmas conclusões emocionais. Portanto, é importante identificar padrões, é importante perceber de onde vimos, como nos trabalhamos, como fomos evoluindo e qual é o nosso ponto de partida, no fundo a nossa pedra de tropeço, como eu tantas vezes digo, e depois conversar com o nosso parceiro sobre isto. Ou seja, aqui haver uma partilha sobre estas questões, haver uma abertura, haver uma intimidade, haver uma proximidade, e faz todo sentido, porque se nós temos uma relação sexual ou uma relação muito próxima com uma determinada pessoa, não deve haver aqui limites nem bloqueios para abrirmos e falarmos sobre as nossas próprias inibições e limitações. Esta nova forma de comunicação, baseada em escuta e respeito, permite falar de emoções, de sensações, de sentimentos e trabalharmos a um outro nível. Esta expressão emocional vai criar uma nova linguagem, uma nova sintaxe, uma nova forma de falarmos e estarmos com o outro, que vai permitir estarmos muito mais abertos e conhecermos quase intuitivamente. Depois, é aqui importante também, a nível de PNL, reprogramar para a transformação, ou seja, percebermos que temos que matar o velho ego e um conjunto de ideias e crenças limitantes e limitadoras para reprogramarmos e de sermos capazes de encarar a transformação. Portanto, transformar pensamentos limitantes em afirmações positivas é um aspecto absolutamente essencial. Muitas vezes a própria crença limitante pode servir de base, de esteira, de pedra de tropeço, para depois a seguir criarmos afirmações positivas sobre aqueles mesmos pensamentos limitantes e negativos que tínhamos acerca de nós. Usarmos técnicas de ancoragem e de âncora para invocar sentimentos de contentamento que tivemos, que nos vão criar luz onde há trevas e criar aqui uma associação que nos transforma o negro em cinzento, trazendo o branco e associando aqui novas ideias e novos sentimentos e sensações. Associar sensações positivas e gestos físicos simples. A parte sinestésica, o uso dos gestos, o uso das sensações no corpo, é algo que é absolutamente essencial também aqui de resgatarmos e de sabermos aproveitar.
Depois manter o foco no progresso e não na perfeição, ou seja, nós temos que saber ser indulgentes connosco mesmos quando estamos a fazer progresso, ou seja, devemos olhar para aquilo que já atingimos, reforçar isso com gratidão, saber agradecer o que vamos fazendo e as vitórias que vamos tendo ajuda a chegar cada vez mais longe e, portanto, devemos focar nesse progresso e não em perfeição absoluta. E devemos exigir de nós mesmos, mas nunca sem nos menosprezar ou sem nos magoar, sem nos destruir. Portanto, ser capaz de fazer essa ponte em cima de nós mesmos para uma maior transformação. Meditação, criatividade e espiritualidade, portanto uma meditação diária para acender a sua espiritualidade é muito importante, portanto ter aqui uma prática diária em que nos trabalhamos constantemente, isto é importante também que se faça, portanto a meditação, já falámos aqui do mindfulness, pode haver outros exercícios e outras formas de nos conectarmos a nós mesmos, eu recomendo essa porque acho que é muito completa em termos de nos conseguirmos aliar e ao mesmo tempo focar no momento presente, aliar daquilo que não interessa, das solicitações erradas, lá está, daquilo que é o medo e o receio, que são cadeias da validação externa e alheia, que é um problema hoje em dia tremendo com as redes sociais. A validação constante bloqueia-nos na nossa capacidade de nos escutarmos e de nos ouvirmos e de nos transformarmos e, portanto, a meditação diária acende a nossa própria espiritualidade. Depois, libertar energia criativa através da Kundalini, através daquilo que é o nosso estar bem, termos o nosso corpo bem trabalhado, bem vivido, bem sentido, para depois poder ser canal de energia criativa, praticar a autoexpressão sem julgamento, ser capaz de nos mostrarmos perante os outros e não termos receio nem de ser julgados e, fundamentalmente, não nos julgarmos a nós mesmos. Muitas vezes o receio da autoexpressão tem mais que ver com o nosso autojulgamento do que com o julgamento externo. Encontres contentamento na sua jornada interna. Finalmente, chegamos aqui à conclusão do caminho e libertação. Desconstrua os padrões antigos. Aqui será a primeira nota, portanto, ser capaz de reconstruir padrões antigos, reprogramar a sua mente e hábitos por 90 dias, 3 ciclos de 15 dias, o que dá 2 vezes 45 dará os 90, portanto 2 ciclos. Cultivar a espiritualidade, congruência e autenticidade como princípios fundamentais. A espiritualidade, a congruência e a autenticidade é aquilo que nos faz evoluir e transformar a nossa própria noção de eu para menos egoico e mais essencial ou de essência, registar as suas descobertas através de um diário para fortalecer a sua transformação. Era isto que eu vos queria transmitir aqui nesta 20ª lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente e mais uma vez grato por me terem aqui estado a acompanhar durante mais uma lição aqui do programa do Terapeuta de Topo. Então até amanhã, despeço-me cordialmente.